7 profecias chocantes do Apocalipse, revelações divinas de transformação e redenção. No terceiro ano de Joaquim, enquanto os ventos da opressão sopravam de Roma e as trevas da perseguição se intensificavam, um homem solitário encontrava-se na desolada ilha de Patmos. João, o apóstolo amado, via o céu nublado sobre as águas revoltas que enceravam sua morada, ausente do calor do amor fraternal e da companhia dos seguidores de Cristo. Porém, seu espírito estava vivo. Ele buscava consolo na oração e na meditação sobre o tempo em que andou com o Filho de Deus. Em cada oração suas lembranças dançavam. O toque das mãos de Jesus, as promessas sagradas, e os sorrisos compartilhados na última ceia. A tensão no ambiente era palpável. As dores da solidão eram aliviadas apenas pela luz da esperança que brilhava em seu coração. Ele sabia que a mensagem que receberia poderia ser a última janela de esperança às comunidades que enfrentavam desafios imensos. E foi então, em um momento de oração fervorosa, que o céu foi rasgado, e a luz do sol da manhã atravessou as nuvens pesadas, iluminando seu ser e transpondo-o para o epicentro da realidade divina. De repente, uma visão gloriosa se descortinou diante de seus olhos. O Filho do Homem, cercado por uma luz indescritível, apareceu em meio à multidão celestial. Seus olhos eram como chamas de fogo, e João sentiu seu coração tremer, sua alma foi envolvida em temor. Ele caiu como morto aos pés do glorioso Salvador, mas a mão do Senhor o tocou, e uma voz que soava como muitas águas ressoou. Não temas, João, pois eu sou o primeiro e o último, o que vive e esteve morto. Eis que estou vivo para todo sempre. Essas palavras penetraram sua alma, e ele sabia que tinha um grande propósito. Movido pela revelação divina, ele se preparou para registrar o que estava prestes a receber. Mensagens não apenas para uma igreja, mas para 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma delas lutando contra as chamas da adversidade. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que as visões se desdobravam, mensagens das igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia surgiam, cada uma trazendo uma revelação e um chamado à transformação. A mensagem à primeira igreja o ficou em sua mente. Lembrem-se de onde caíram, arrependam-se e voltem a praticar as obras que praticavam no princípio. O peso de sua responsabilidade como mensageiro de Cristo o envolveu, mas também o encheu de esperança, pois as palavras que escrevesse poderiam ser o fio de luz nas trevas. Com cada visão aterradora e gloriosa que o envolvia, ele via o juízo e a misericórdia entrelaçados, e o clamor de seu coração ecoava: quem prevalecerá? Assim, nos desdobramentos das visões, João se via à beira de um abismo de incerteza e esperança, perguntando-se se as igrejas permaneceriam fiéis, e aguardando a revelação sublime do que ainda estava por vir. Enquanto a luz da visão envolvia João, ele se viu transportado ainda mais para o seio do céu, onde as gloriosas criaturas, cercadas por um brilho resplandecente, adoravam incessantemente. As vozes eram harmoniosas, e a atmosfera pulsava com a adoração ao Deus eterno. Ele escutou um cântico que ecoava entre as nuvens: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Essa aclamação tocou seu âmago, a reverência perfeita reverberava em seu coração, enquanto ele tentava processar o significado do que estava acontecendo. Sentindo-se pequeno e pecador diante da santidade, João lutou para se erguer. Então, diante de um trono magnífico, uma mão poderosa apontou na direção de um livro selado com 7 selos. Os anjos com semblantes sombrios observavam o ato, enquanto uma pergunta ecoou entre eles: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Silêncio absoluto tomou conta, e uma tristeza profunda preencheu o ar, pois ninguém no céu ou na terra era encontrado digno. Então, um dos anciãos se voltou para João e falou: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar seus selos. As palavras trouxeram uma onda de esperança ao seu coração. João levantou os olhos e viu, entre o trono e os 4 seres viventes, um cordeiro como que morto, mas em pé, que possuía 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra.
E o cordeiro, com toda a majestade, tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Instantaneamente o céu irrompeu em adoração, as criaturas e os anciãos se prostraram diante do cordeiro, entoando um novo cântico. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. As notas de adoração se elevaram, e João sentiu a profundidade do amor e redenção que o cordeiro trouxe ao mundo. O que antes era um silêncio angustiante transformou-se em um clamor de louvor e gratidão. Entretanto, uma inquietação ainda habitava a alma de João, uma percepção de que as revelações que viriam não seriam fáceis de ouvir, pois cada selo a ser aberto traria consigo eventos terríveis e gloriosos, refletindo a luta entre o bem e o mal. Quando o cordeiro começou a abrir o primeiro selo, houve um ruído semelhante a um trovão que atentou a atenção de João. Ele viu um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. O aperto de coração de João aumentou. O que significava essa vitória? As ações deste cavaleiro poderiam estar em conformidade com o que Deus havia decretado ou representariam um novo tempo de tribulações? À medida que a visão prosseguia, os selos seguintes foram abertos, cada um revelando desastres, guerras e fomes que golpeariam a terra. Porém, em meio ao som aterrador e à aparente desolação, havia um eco de esperança. A promessa da redenção não se perderia, prevaleceria mesmo nas adversidades. E assim João, na sua solidão, sentiu que estava se inserindo na narrativa profética, um pequeno elo dentro do plano soberano de Deus. Uma nova interrogação começou a se formar em seu espírito. O que mais está por vir? E a voz que ressoava em seu coração dizia: benditos os que são chamados para o banquete das bodas do Cordeiro. A visão do Cordeiro ressurgindo para a vitória e das promessas se revelando nos próximos episódios fez seu espírito vibrar, mas também o deixou ansioso. O profundo mistério da salvação e do juízo estava sendo revelado, e ele ansiava por entender até onde o amor de Deus os conduziria, e se eles, as igrejas, permaneceriam firmes diante das ameaças que surgiriam. Assim, mais selos aguardavam desvelar a profundidade do plano divino. A pergunta de João ecoava mais uma vez: até quando, Senhor, até quando? Enquanto o céu ecoava em adoração, o Cordeiro começou a abrir o segundo selo, e uma nova onda de expectativa percorreu a Assembleia Celestial. João sentiu seu coração acelerar em sobressalto. Agora, ao soar do segundo selo, um cavalo vermelho surgiu, e seu cavaleiro carregava uma espada longa. Foi dado a ele o poder de tirar a paz da terra e de fazer os homens se ferirem uns aos outros. O som de sua chegada reverberou como um grito de batalha, e a atmosfera tornou-se carregada de ansiedade. Quem poderá resistir a essa devastação? Que tribulação se aproxima? Pensou João, em sua angústia diante da visão. O príncipe da paz parecia confrontar a violência implacável desse novo poder. As vozes do céu continuavam a clamar santo, 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 mas o desespero começou a pairar sobre ele. Em sua mente fervilhavam imagens de conflitos e destruição, e o eco de palavras proféticas se fazia ouvir: e haverá guerras e rumores de guerras. Mateus 24h06. A esperança era difícil de discernir na escuridão que se aproximava. Contudo, sob sua angústia, o Espírito Santo sussurrou suavemente ao seu interior: a dor precede a glória. Assim que o Cordeiro abriu o terceiro selo, João viu um cavalo preto. Seu cavaleiro segurava uma balança, e uma voz ressoou perguntando: quanto custa o trigo e o vinho? Assim a miséria e a fome começavam a se espalhar pela terra. As palavras lembraram a João do que fora profetizado por Amós: eis que virão dias, em que a fome da terra não será de pão, nem a sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8h11. Os pesares que vinham eram profundos e abrangentes. Senhor, até quando suportaremos tamanha dor? Ele indagou em seu espírito angustiado, percebendo que o Senhor trazia à luz as profundezas do coração humano. Era um chamado ao arrependimento, enquanto a luz da revelação iluminava até mesmo os cantos mais sombrios da existência. Ao abrir o quarto selo, João ouviu a voz que se levantava entre os seres celestiais: vá e veja. Ele avistou um cavalo pálido, e seu cavaleiro era chamado Morte, seguido do Hades. A única certeza que restava diante daquela revelação era que os graves juízos de Deus se manifestavam, e um terror inominável pairava sobre a humanidade. Com cada selo aberto, a consciência de João se expandia. Ele via a história das nações se desenrolar diante de seus olhos, e a gravidade das transgressões se tornava evidente. A opressão de toda a criação clamava a justiça divina. O clamor dos mártires sob o altar não podia ser ignorado. Até quando, Senhor, não julgarás e vingarás nosso sangue?
Apocalipse 6:10, este grito reverberava em seu espírito, unindo-o à dor das multidões. E ao abrir o quinto selo, João viu as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Eles clamavam em uníssono, e a visão profunda de suas faces resplandecentes trouxe uma nova compreensão a João. Suas vidas eram preciosas aos olhos do Senhor. Uma nova história de redenção se desenha, mesmo quando a dor se intensifica, pensou ele, cercado pela esperança que ainda ardia. A voz do Senhor se levantou em meio ao tumulto, prometendo que ainda haveria justiça. Quando o cordeiro começou a abrir o sexto selo, houve um grande tremor de terra. A luz do sol se tornou negra como um pano de saco e a lua se tornou como sangue. As estrelas caíram do céu, e o céu se retirou como um pergaminho que se enrolava. O terror tomou conta dos corações dos homens. Eis que vem o dia do Senhor. A sequência de eventos se intensificava à medida que o juízo se aproximava, e um temor sagrado invadia a sala do trono. Contudo, naquele momento de tumulto, uma verdade se manifestava claramente: a redenção seria alcançada mesmo nas mais profundas sombras. A cada selo desvendado, uma nova revelação do plano soberano de Deus se destacava. Por fim, João se viu imerso em interrogações profundas. A cada revelação do céu, o peso da história se tornava mais intenso. A voz do Senhor sussurrou ao seu coração mais uma vez: ainda há mais para vir, pois a minha glória será manifesta e os meus eleitos não serão esquecidos. A pergunta que anteriormente ressoara em sua mente agora era mais clara: o que mais o Senhor me revelará? A resposta aguardava na continuação do plano divino. Enquanto a tremenda visão ecoava nos recessos do coração de João, o Cordeiro, na majestade de sua presença, começou a abrir o sétimo selo. Um silêncio profundo pairou sobre o céu, como se toda a criação contivesse a respiração, aguardando o que estava prestes a ser revelado. Esta pausa sagrada era um convite à contemplação, um momento em que os céus e a terra se uniam em reverência ao desdobrar do plano divino. João sentiu uma onda de temor e amor misturados em seu ser. Ao abrir o sétimo selo, uma nova dimensão dos desígnios de Deus começou a se descortinar diante dele. A insondável majestade do Senhor se manifestou, e a voz que ressoou solene e poderosa sobreveio como o som de muitas águas. O que vem depois transformará a noite em dia e a desolação em glória. Do altar do céu, nuvens de incenso subiram, e do Senhor veio uma nova ordem. Mensageiros angelicais se prepararam para proclamar as verdades que se aproximavam, enquanto uma estrondosa expectativa percorria os confins do céu. Cada extremo da criação parecia ardendo em expectativa pela revelação dos eventos que definiriam a história da humanidade. Os anjos, com suas asas esplendorosas, estavam prontos para anunciar os juízos que seriam derramados sobre a terra, mas também a esperança que se surgiria na escuridão. Uma voz angelical se levantou, clamando: preparem-se, pois a salvação se aproxima, e os que são do Senhor serão resgatados. João percebeu que cada selo aberto não era apenas um julgamento, mas uma chamada ao arrependimento e à inclusão dos que haviam sido se desviados. O que está por vir, pensou João, é tanto laço como libertação. Sentindo seu espírito inquieto, ele implorou: Senhor, revela o teu plano, pois mesmo agora eu vislumbro o relâmpago da tua justiça. O Cordeiro, em sua graça e poder, revelou-se mais uma vez ao coração angustiado de João, mostrando que, embora os juízos começassem a descer sobre a terra, a compaixão do Senhor igualmente transcenderia as provações. Eis que vem um momento de grande batalha, disse o Cordeiro, porém, entre os vexames, meu remanescente será marcado e protegido. Uma multidão, tal como o mar, emergirá de várias nações, tribos e línguas, possuídos por uma fé redentora. Assim, uma nova visão ilustrou-se diante dos olhos espirituais de João, a multidão vestida de branco, com palmas em suas mãos, clamando em adoração: salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Então, uma pergunta ecoou na mente de João: Senhor, quem são esses que surgem em vestes brancas? E a voz majestosa respondeu: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. Ele pôde sentir a profundidade do amor de Deus por aqueles que suportaram a dor da prova e agora estavam na presença do Santo. Conforme João absorvia a profundidade da mensagem, uma nova onda de revelação se intensificou. O céu e a terra clamavam juntos sobre o futuro que se avizinhava e o Cordeiro, com um olhar penetrante, revelou ao profeta outro segredo. João, ainda mais. O céu se abrirá como um grande livro, e o propósito da criação se revelar. A consulta do meu plano soberano ainda não terminou, mas a hora se aproxima quando o desfecho será escrito.
E assim, com um coração cheio de reverência e expectativa, João percebeu que a jornada apenas começava. O ciclo de dor e alegria, de juízo e redenção, de morte e vida, trazia consigo um chamado a todos os seres. E enquanto as nuvens se dispersavam sobre as nações, a certeza de que ainda haveria mais revelações divinas aumentava a tensão espiritual. O que mais será revelado no desenrolar da história? Quais segredos aguardam os fiéis que têm perseverado até o fim? Esta nova revelação de esperança e juízo ecoou, preparando os corações para o que estava por vir na glória de Deus. E enquanto o eco da voz do Cordeiro reverberava no profundo silêncio do céu, João viu que a atmosfera celestial mudava novamente. Um distante murmúrio começou a tomar forma, algo como um rugido crescente, como se o próprio trono de Deus estivesse prestes a anunciar mais uma parte do seu plano soberano. Então, do altar, um anjo desceu com um incensário, trazendo fogo vivo e um odor suave que misturava a alegria dos céus e a angústia da terra. Ele levantou o incensário, e uma nova voz proclamou: as orações dos santos têm chegado ao meu trono. Há um clamor que se ergue em favor da justiça. O Cordeiro apontou para a terra e disse: agora, João, escuta. É tempo de abrir o ciclo das trombetas. Cada trombeta que soar revelará juízos, mas também um caminho à salvação. Os corações dos homens se inclinarão para a verdade, pois a necessidade de redenção se tornará inegável. Assim que o primeiro tremor de uma trombeta soou, João sentiu o impacto reverberar em seu ser. A terra tremeu, e chamuscados relâmpagos iluminaram o céu. João viu descer sobre a terra fagulhas de fogo, que pareciam como estrelas em fúria. Ele ouviu as vozes indignadas da humanidade chamando, clamando por socorro, enquanto a primeira praga se desenrolava. Cuidado! Os cilícios das tormentas são como a escuridão, mas aqueles que confiam em mim não serão forçados, disse o Cordeiro, enquanto escutando os lamentos das almas que se rendiam pelo temor. A voz do arrependimento ecoará em meio ao clamor dos juízos. Eles tempo de voltar-se para mim. Quando a segunda trombeta soou, uma grande estrela caiu do céu ardendo qual tocha. Seu nome era apenas Amargura. Sua amargura se espalhou pelas águas, e muitos morreram por causa da contaminação. O horror da cena deixou João estarrecido, mas uma nova onda de fé lhe surgiu. Mas mesmo em meio a essa devastação, meu povo será protegido. Estão marcados, guardados no meu amor. A terceira trombeta tocou e as águas se tornaram amargas, mas João viu os que pertenciam a Deus se unindo, orando e louvando, mesmo na provação. Seu espírito estava assegurado, pois já não carregavam a dor da condenação, mas a certeza de que estavam em comunhão com o Altíssimo. Uma sensação profunda de esperança brotou em seu coração. Senhor, implorou João, como conseguirão perseverar nesse tempo de dificuldades? E a resposta tornou-se clara como cristal, enquanto a visão se aprofundava. Na revelação da minha palavra e no forte abrigo que eu sou. A minha graça é suficiente em cada tribulação. Assim o Cordeiro prosseguiu a apresentar conhecimento dos ciclos que estavam por vir. Um quarto do mundo será afetado, mas não te esqueças, aqui está a sabedoria. Em meio a essa rivalidade, o brilho da fé ainda resplandeceria com mais intensidade. E enquanto João se preparava para absorver essas revelações, uma nova imagem surgiu diante dele. Uma grande multidão de anjos, com vozes ressoando como trovões, clamava ao Senhor: justo e verdadeiro são os teus caminhos, Senhor. Vós só sois digno de receber louvor e adoração. A adoração ressoava com uma intensidade inigualável, e João entendia que a grande cerimônia divina de adoração era um dos mistérios que se desenrolavam nesse tempo. Então, ao olhar para o horizonte celestial, uma nova intriga se revelou ao seu espírito. Mas onde está o desfecho de tudo isso? Qual é a história final que guarda a vitória do povo do Senhor? O que mais está por vir? E nas profundezas do silêncio divino, uma resposta firmou-se no ar. Aguarde e veja, pois a chegada de um novo dia está próxima. Minha prioridade e plano para redimir ainda estão prestes a se manifestar. As perguntas de João ressoavam em seu coração enquanto a visão se desvanecia, deixando a promessa de que o que estava por vir seria ainda mais profundo e glorioso do que qualquer coisa que poderia imaginar. E assim o entendimento da soberania de Deus apenas começou a se abrir, deixando no ar o mistério e a expectativa do que o fazedor de todas as coisas estava por revelar. E enquanto o silêncio da espera se permeava no céu, uma nova voz ecoou, ressoando pela vastidão do firmamento. Levante-se, João, e prepare-se para os mistérios que estão por vir. Ao soar da quarta trombeta, as consequências do orgulho humano se manifestarão, e a terra conhecerá a magnitude da minha justiça. Assim, quando a quarta trombeta soou, uma sombra densa cobriu o sol, a lua e as estrelas, uma escuridão palpável que brotava da rebelião dos corações.
A luz do dia se tornou como a noite, e as vozes dos homens se tornaram um lamento aflito. Ai, ai da terra! Clamou um anjo voando pelo meio do céu. O que está por vir será terrível, pois as iniquidades subirão como fumaça diante do Senhor. O coração de João se apertou diante daquele aviso sombrio. Ele sentiu o peso do juízo descendo sobre a humanidade, mas então uma chamada de esperança ressoou em seu ser. Oh, como é grande a sua misericórdia, Senhor! Existe ainda a possibilidade de arrependimento? O cordeiro, com um olhar de compaixão, respondeu: Sim, João. Mesmo em meio à destruição, minha mão continua estendida. Cada trombeta e cada juízo são oportunidade para que os corações endurecidos se voltem para mim. A graça persiste, não importa o quão profunda seja a escuridão. Como que em resposta à sua palavra, João viu uma grande luz emergir das trevas como um farol de esperança. Aqueles que se voltam para mim, ainda em seus meandros de pecado, receberão perdão. Foi para isso que eu vim, que as ovelhas perdidas fossem encontradas. Mas a visão não cessou. Quando a quinta trombeta ressoou, um abismo se abriu. Uma fumaça espessa subiu e obscurificou o céu. Do abismo surgiram criaturas como gafanhotos, dotadas de poder para atormentar, e em suas cabeças parecia haver como coroas de ouro. E assim eles foram enviados para ferir os que não tinham o selo do Deus vivo. O sofrimento que causavam era semelhante a um ardor intenso, e as almas clamavam por alívio, mas não encontraram descanso. O seu tormento será a realidade de um mundo que se recusa a reconhecer a verdade, declarou o Cordeiro. Contudo, existem aqueles que se tornarão firmes em sua fé e ao mesmo tempo, a essa escuridão, uma luz surge, assim como em épocas passadas, quando um povo clamou e eu ouvi. No meio daquela aflição, João percebeu que havia um propósito de fé sendo moldado através do sofrimento. Portanto, Senhor, como poderão ser fiéis e sustentados em tais provações? Perguntou ele. Pela minha palavra, respondeu, e pela força do relacionamento que construirão em seus corações e mentes. Antes que eu trouxesse destruição, já havia preparado um remanescente, um exército que permanece em pé, preparado para fazer a minha vontade. E assim, quando a sexta trombeta tocou, um som de trombetas de guerra ressoou, e 4 anjos, ligados ao rio Eufrates, foram soltados. Eles foram designados para levar a cabo uma devastação. Uma multidão de cavaleiros tão numerosa quanto a areia da praia se ergueu, marchando em direção à terra. Em terror, os homens se encolheram suplicando: quem poderá salvar-nos de tamanha ruína? O ar reverbera com temor, mas a esperança ainda é possível, afirmou o Cordeiro. Vocês serão testados, e muitos cairão, mas aqueles que se erguerem em retidão, herdarão a vida eterna. Enquanto a visão continuava, uma nuvem de incertezas envolvia o coração de João, e ele ponderou: mas, Senhor, onde está a salvação para aqueles que já estão perdidos em seus caminhos? Na respiração silenciosa do céu, a resposta ecoou: aguarde, pois o último ato se aproximará, e vejam que ainda há esperança para os perdidos. E após os juízos, uma nova aliança será estabelecida entre o Criador e a criação, a promessa será cumprida. Em sua plenitude, venham e vejam o desfecho glorioso da minha obra. E assim como um véu de luz se ergueu no horizonte, uma expectativa crescente começou a envolver João, pois o mistério de Deus ainda repousava em uma promessa divina a ser revelada, levando todos a se perguntarem: qual será o verdadeiro clímax do plano eterno do Altíssimo? À medida que o céu se tornava um grande palco de eventos sobrenaturais, João, tomado pela visão, viu que a escuridão ainda persistia enquanto a sexta trombeta ecoava por toda a terra. O clamor das multidões se intensificava, e a realidade da devastação se impunha com vigor. Palavras sussurradas nos corações quebrantados perguntavam: quem poderá nos salvar? E uma luz como uma aurora gloriosa apareceu, envolvendo os crentes com sua essência radiante. João sentiu uma presença poderosa ao seu redor enquanto a voz do Cordeiro ecoou novamente: este será o tempo em que eu revelarei os muitos planos do meu Pai. Prepare-se, João, para testemunhar o que está prestes a acontecer. Então, a visão de João mudou, e ele se viu em meio a um grande tumulto. Um espírito de escuridão dominava as nações, reinos estavam em alvoroço, e a batalha entre o bem e o mal se intensificava. As criaturas do abismo, ainda atormentando as almas que não estavam seladas com o sinal de Deus, trouxeram um estardalhaço de terror e desespero. Fumaça escura encobria o horizonte e a terra, em sua angústia, tremia sob o peso da injustiça. Milhares cairão ao seu redor. Mas você não temerá, porque eu sou a sua fortaleza, disse o Cordeiro com um tom de segurança. Na quarta visão que se desenrolou, João percebeu uma sombra escura sobre as nações. De imediato, 4 anjos apareceram, vestindo armaduras resplandecentes, e proclamaram a grande mensagem de juízo.
despertem da sua complacência. O tempo é curto, e a ira do Senhor está prestes a se revelar. Ficou claro para João que o clamor do arrependimento estava prestes a ecoar como um grito poderoso na terra. Aqueles que ainda possuíssem um coração submisso ao Criador teriam um chamado especial. Voltem-se para mim, e eu os acolherei, exclamaram os anjos com vozes de retumbante esperança. João podia sentir a tensão se intensificando, e em meio a essa transformação, uma voz de consolo emergiu. Através do juízo virá redenção. Eu sou o Deus que traz vida do que está morto. Levanta-se a nova criação, e aqueles que permanecerem em mim não conhecerão a morte eterna. Enquanto sua alma se elevava em comunhão com as revelações, a visão mudou novamente, e uma multidão de testemunhas fiéis surgiu, com seus rostos resplandecentes de esperança. Eram os mártires que haviam padecido por amor à verdade, levantando vozes de adoração ao Cordeiro. Graças a ti, ó Salvador! A nossa fé nos trouxe até aqui. Ao ver isso, a tristeza no coração de João foi preenchida por um novo ânimo. Então ele questionou: Senhor, não é em vão que estes fiéis sofreram? Qual será o fruto daqueles que permaneceram firmes em meio à perseguição? Com um olhar sereno, o Cordeiro respondeu: assim como a semente é morta, mas gera uma colheita abundante, os que perderam suas vidas por amor a mim conquistarão um lugar na eternidade com o Pai. Eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. A nova mensagem ressoou inabalável nas profundezas do ser de João, quando, de repente, uma voz divina proclamou com firmeza: quando as trombetas, os juízos e as revelações da minha verdade se manifestarem, saibam que não é o fim, mas o começo de uma nova era. A promessa não falhará, um novo céu e uma nova terra estão a caminho. Assim, enquanto a visão da destruição e da esperança se entrelaçava, João sentiu o peso do que estava por vir como um fardo leve, preenchido por um imenso encorajamento. A última revelação se aproximava e assim, na imensidão do céu, uma expectativa crescia. Eis que envio os meus mensageiros em larga escala, ainda há tempo para que os corações endurecidos se convertam. O desfecho glorioso está próximo. Prepare-se, pois o último selo será aberto, e esse ato será o culminar de toda a criação. Afinal, a verdadeira salvação e a promessa da nova aliança se aproximam a passos largos. Com isso, o eco das palavras divinas permaneceu nos ares, e João se viu envolto em uma aurora de esperança renovada. Seu coração palpitava, pois o grande mistério do plano soberano de Deus ainda continuava a se desenrolar. Quando João se preparava para a próxima visão, uma nuvem resplandecente cercou-o, e ele escutou um forte trovão que pareceu rasgar o próprio céu. A atmosfera estava carregada de expectativa, como se o universo estivesse aguardando com grande ansiedade. A voz do Cordeiro soou mais uma vez, mais poderosa do que antes. Vem, meu servo, e escuta o que está escrito sobre a próxima fase do plano eterno. João sentia seus sentidos aguçados, e enquanto a visão surgia diante dele, pôde ver um grande altar, adornado com toda a glória celestial. Ao seu redor, viu a nação eleita de Deus, povo de várias tribos, línguas e nações, clamando em adoração enquanto os anjos se moviam em harmonia divina. Esses são os que vêm da grande tribulação, disse uma voz ressonante em meio à multidão, e eles lavaram suas vestes e as alvejavam no sangue do Cordeiro. A verdade desse testemunho atingiu João como um raio, e ele soube que aquelas almas eram preciosas aos olhos do Senhor, tendo enfrentado o fogo da provação. Mas à medida que a visão prosseguia, João sentiu a tensão aumentar quando uma sombra densa se formou sobre a congregação. Eram os espíritos de aqueles que ainda permaneceram endurecidos, sem se voltarem para o Criador. Uma tristeza profunda se abateu sobre ele, enquanto escutava os lamentos corroídos pela dor de sua rejeição à verdade. O juízo se aproxima, e o tempo é curto, alertou o Cordeiro com firmeza. Os corações dos homens estão se afastando de mim. Mas ainda há esperanças, e o clamor da verdadeira adoração deve ecoar ainda mais forte. João viu como as trombetas começaram a ressoar novamente, cada sopro pairando no ar como uma declaração de guerra contra a ruína que dominava a terra. As criaturas que foram soltas nas trombetas anteriores agora se multiplicavam, tornando-se um exército imenso. Mas uma luz brilhante rompeu, e feriu as trevas com sua glória. A luz brilhará nas trevas, e a escuridão não a dominará, ecoou uma voz poderosa. Então a visão tomou um novo rumo. João se viu diante de 7 anjos, cada um segurando uma taça de ouro. Eles se aproximaram do altar, onde o perfume doce da adoração subia, e um deles anunciou: essas taças contêm a ira de Deus, mas também o renascimento da sua promessa de redenção. A cada taça levantada, João foi tragado por uma visão inquietante de acontecimentos. A primeira taça trouxe enfermidade sobre o que restava da humanidade, não como um castigo, mas como uma chamada ao arrependimento.
A segunda transformou as águas em sangue, testificando sobre a morte que se espalhava pela natureza. A terceira trouxe trevas sobre o reino das bestas, e com cada declaração, a atmosfera se tornava mais tensa. Não há mais tempo a perder, exclamou uma voz do céu. Cada um de vocês deve escolher o lado em que se posicionará. O clamor por justiça e verdade deve acender como nunca antes. No auge desse severo chamado, João se lembrou das promessas divinas. Assim sua alma clamou ao Senhor: ó Cordeiro, onde está a esperança em meio a tudo isso? Como devemos sustentar nossa fé quando a devastação clama ao nosso redor? Com um olhar profundo e terno, o Cordeiro respondeu: a esperança está no que vem a seguir. Quando a dor do juízo tiver cumprido seu propósito, eu farei novas todas as coisas. Meus servos se lembrarão das promessas, e aqueles que perseverarem receberão a coroa da vida. Neste momento, uma onda de compaixão tomou conta de João. Ele percebeu que, apesar do juízo que se aproximava, a graça e a misericórdia se entrelaçavam, revelando o profundo amor de Deus por sua criação. O juízo não é o final, mas o caminho para uma nova aliança que eu estabelecerei com meu povo, declarou o Cordeiro. Assim, enquanto os anjos se preparavam para derramar as taças, uma voz poderosa anunciou do trono celestial: a nova Jerusalém está em caminho. Eis que faço novas todas as coisas. A cada momento da tribulação, saias da escuridão e sejam fortalecidos na luz que vem de mim. E com essas palavras sobre a transformação iminente penduradas no ar, a visão de João se esvaiu, mas não sem deixar um eco duradouro de expectativa do que estava por vir. O grande mistério do plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado em sua totalidade, e todos se preparariam para o verdadeiro encontro com o Criador. Ao dispersar-se a visão anterior, João foi envolvido por um silêncio profundo e poderoso, um silêncio que ressoava como um eco transcendente nas halls dos céus. Mas antes que ele pudesse ponderar sobre a magnitude da revelação, outra nuvem, desta vez de um azul profundo e radiante, se formou ao seu redor. Ele sentiu uma nova onda de energia espiritual percorrer seu corpo, um vigor que o preparava para o que estava por vir. Levanta-te, João, soou a doce e firme voz do Cordeiro, uma voz que os homens poderiam nunca esquecer. Prepare-se para a estrondosa continuação do plano que eu estabeleci desde a fundação do mundo. A visão começou a fluir novamente, e as portas do céu se abriram. Desta vez, João viu uma magnífica cidade flutuando nas nuvens, a Nova Jerusalém. Suas ruas eram brilhantes como ouro mais puro, e as muralhas eram adornadas com pedras preciosas de cores indescritíveis. Ele ficou maravilhado ao perceber que não havia necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus iluminava a cidade. E não haverá mais noite, ecoou a voz, pois a luz do meu amor banhará todo lugar. Mas uma visão aterrorizante interrompeu a beleza do que via. Ele testemunhou uma multidão de almas, perdidas e clamando em desespero. Aquelas eram as almas que se afastaram do amor e da verdade. O grito coletivo que rasgava o véu da realidade fez com que João estremecesse. Esses foram os que escolheram seu próprio caminho e negaram o Cordeiro, disse uma voz de um dos anjos que estavam ao lado do trono. A tragédia de suas escolhas está selada pela eternidade. Ó Senhor, João clamou, pode haver esperança para essas almas? Pois vejo em seus rostos a dor mais profunda. Uma nova onda de compaixão atravessou o coração do Cordeiro. A compaixão é parte do meu ser, João. A sua dor me é familiar. Mas lembre-se, o tempo é precioso. O convite à salvação ainda ecoa nos corações que escutam. Assim, João viu anjos descerem como relâmpagos, proclamando mensagens de arrependimento e transformação. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Assim eles proclamavam, fazendo ecoar as escrituras de Apocalipse 3:20. Em seguida, as taças foram levantadas uma vez mais, e João viu como elas contêm não apenas a ira, mas também as promessas. As palavras do Cordeiro eram consoladoras, pois ele dizia, em meio à destruição, há um apelo à redenção. Eu derramarei minha graça sobre todos aqueles que clamarem por ela. Cada taça que era derramada trazia uma nova dimensão. A quarta taça trouxe escurecimento, um simbolismo do distanciamento do homem de Deus. A quinta, um desejo profundo de buscar o Senhor, um chamado à reconexão com o Criador. A sexta trouxe um furor que espelhava a traição dos governantes da terra que resistiram à voz do alto. João, agora completamente absorvido pela visão, finalmente viu a sétima taça levantada para o céu. Ela não apenas continha o juízo, mas a promessa do céu. A voz do Cordeiro ressoou, com a sétima taça, verdadeiro renascimento e nova esperança vem para aqueles que em suas aflições, aprendem a clamar por meu nome. À medida que João assimilava esta visão de intenso suspense e emoção,
ele percebeu uma verdade preciosa: a redenção não era apenas um desejo distante, mas uma promessa viva e pulsante do Cordeiro. E assim, as visões começaram a se dispersem em um vendaval de luzes e sombras, mas a profunda gravidade da revelação o fez questionar a relação entre juízo e misericórdia. Com cada batida de seu coração, João mal podia entender as profundezas do plano soberano de Deus que se desenrolava diante dele. E nas palavras finais que ecoaram da eternidade, a visão do que está por vir é maior do que você pode imaginar. Prepare-se, pois uma nova dispensação está prestes a ser revelada, e a terra não será mais a mesma. Enquanto João se preparava para absorver a magnitude do que estava prestes a ser revelado, uma luz celestial irrompeu do trono, cobrindo tudo ao seu redor com uma glória que parecia transcender o próprio tempo. Ele sentiu seu espírito tremular diante da invasão da divindade, como se o céu inteiro tivesse se inclinado para ouvir as palavras que estavam prestes a ser pronunciadas. João, levanta-te e ouve, disse a voz do Cordeiro, agora mais clara do que nunca. O tempo de revelação se aproxima, e a hora de manifestar o meu plano de redenção está próxima como as alvoradas do novo dia. Um silêncio reverente então se seguiu, e com ele, uma expectativa palpável pairava. Tudo parecia suspenso enquanto as potências celestiais aguardavam ansiosamente a continuação da história sagrada que estava sendo escrita. Então, uma nova visão tomou forma. Um exército de anjos desceu do céu, sua presença resplandecente como estrelas em uma noite clara. Cada um deles segurava uma trombeta e à medida que começavam a tocar, o som da vitória tremulava por todo o universo. Uma sensação de força e esperança inigualáveis preenchia o ar, penetrando no âmago do coração de João. Ele viu diante de si a terra com seus povos aflitos que clamavam por libertação. As vozes que ressoavam eram um eco do clamor das multidões que haviam testemunhado a queda das estações, e João sentia que cada nota da trombeta era um chamado a cada coração somos que se havia endurecido, dizendo: venham e ouvam. A porta da graça ainda está aberta. O primeiro anjo do exército celestial iniciou a alvorada com sua trombeta, e um clamor se ergueu da terra como um rugido de esperança. João ouviu as vozes dos justos clamando em unidade: salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7:10. Era um clamor que rasgava as escuridões da opressão e erguia aqueles que há muito haviam caído em desespero. A visão então se ampliou, e João viu uma nova cidade emergindo das brumas do tempo, a Nova Jerusalém. A cidade era uma manifestação de tudo o que havia sido prometido. João testemunhou a glória de Deus se derramando sobre as muralhas, e as portas eram abertas com gústias de luz, clamando para os que estavam perdidos encontrarem abrigo. Eis que faço novas todas as coisas, declarou a voz majestosa do Cordeiro, suas palavras reverberando pelo cosmos. O céu estava coberto por um manto de promessas, e as palavras de Isaías ressoaram em seu espírito. Eis que crio novos céus e uma nova terra. Isaías 65:17. A realidade do juízo e da misericórdia estavam interligadas, formando um padrão assim como um quadro em que a beleza da redenção se manifestaria através das imperfeições da criação. Enquanto os anjos continham a atmosfera com sua adoração, João começou a perceber que cada revelação trazia consigo uma reflexão sobre a fidelidade de Deus ao longo das gerações. Ele lembrou que mesmo em meio a guerras e tribulações, a mão do Senhor havia sido uma luz guiadora, sempre estendendo uma graça abundante e um convite ao arrependimento. Quem são esses que estão vestindo vestes brancas? Perguntou João a um dos anjos, curioso com a multidão que se aglomerava ao redor do trono. O anjo sorriu ao responder: esses são os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram suas vestes e as alvejavam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. João sentiu um peso de amor profundo, sabendo que cada vida era preciosa diante do Senhor e que cada lágrima derramada seria transformada em alegria. Mas o Cordeiro então se voltou em sua direção com um olhar sério. Uma batalha final se aproxima, e um estrondo ressoará em todo o céu e terra. Na luz da revelação, a verdade de quem eu sou e de quem vocês são será feita conhecida. O meu plano maior está se desdobrando rapidamente. Durante esse momento eletrizante, o Cordeiro apontou para a terra. Senhoras e senhores, aqui está o que virá. Olhando, João viu uma escuridão emergente, envolvendo as nações com uma sombra. Enquanto as tribos e os povos começaram a clamar desesperados por socorro, uma onda de dor novamente invadiu seu espírito, mas a voz do Senhor ecoou: a essas nações eu trago um chamado à esperança, pois no meio do juízo, há uma promessa de renascimento. A expectativa subia. Haverá um tempo de colheita, João. Mal após o juízo, o estado do coração se manifestará.
Aqueles que me buscam de todo o coração encontrarão meu abrigo. Aqueles que permaneçam firmes receberão a vida eterna. Finalmente, com as visões se intensificando, a luz ainda mais brilhante envolveu João. Ele entendeu que cada ator no drama da criação poderia escolher o que seria feito da sua vida, mesmo quando as iniquidades e o desespero se tornassem as riquezas da terra. Benditos são aqueles que têm sede e fome de justiça, pois eles serão fartos. Mateus 5:6, ecoou a voz eterna. E assim, com novas revelações pulsando em seu coração, João se viu cercado pela maravilhosa certeza de que há grande propósito em meio ao caos. O que mais se revelará, Senhor? O que está por vir na sequência dos desígnios da tua vontade? E o Cordeiro olhou para João com uma serenidade que penetrava as profundezas de seu ser. Aguarde, pois a batalha entre luz e escuridão não é o fim, mas o prenúncio de um novo amanhecer. O meu amor nunca falhará, e as promessas da redenção encherão de glória aquilo que estava perdido. Assim, com um manto de esperança cobrindo seu coração, João percebeu que a verdadeira revelação do plano soberano de Deus estava prestes a emergir. Novas dimensões da misericórdia e da justiça iriam se desdobrar, e a pergunta sagrada permanecia no ar: até onde nos levará o desfecho deste glorioso plano eterno?